Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Vocês estão percebendo, eu espero que vocês estejam percebendo que eu estou tentando falar mais pausadamente nesse vídeo, porque eu acho que eu falo muito rápido e eu estou tentando de verdade falar mais devagar para que seja mais compreensível essa aula. Então, vamos lá. A gente vai iniciar e a gente vai ter, então, nessa videoaula, eu vou falar sobre as características gerais, sobre os principais aspectos da formação e da estruturação dessa civilização tão fascinante e tão famosa, né, da antiguidade, que são os egípcios. Ao longo desse vídeo, então, eu vou trazer as seguintes características, né? 1. O sistema político do Egito. 2. A base da estruturação econômica egípcia. O modelo de sociedade que eles construíram. E 4. A cultura. Mas nós vamos começar por esse quarto ponto, porque eu acho que é o mais interessante da gente iniciar e é esse que fala com o nosso tempo presente. Então, o que a gente sabe sobre o Egito, né? O que a gente conhece sobre o Egito? Então, pensa aí, eu vou te dar um tempinho para você pensar o que você sabe, então, sobre a cultura egípcia. Tempo. Tô me sentindo uma propaganda aqui de relógio. Foi. Contamos, então. O que a gente sabe sobre a cultura egípcia diz respeito principalmente à dimensão religiosa do Egito. A gente sabe, e da cultura política também, porque essas duas estão imbricadas uma na outra. Então a gente sabe sobre os faraós, a gente sabe sobre as pirâmides do Egito, a gente conhece as múmias do Egito. São coisas que povoam, ou seja, que ocupam espaço no nosso imaginário social, na nossa memória coletiva. Raquel, como assim? Imaginário social, memória coletiva. O que você está falando? Calma, vou explicar. Vamos pensar que a gente tem a nossa memória individual. Então, a gente tem na nossa memória individual coisas como a nossa infância, por exemplo. Eu lembro muito do bolo que a minha avó fazia quando estava eu e meus primos na casa dela. A gente comendo bolo. Vocês provavelmente têm outras lembranças que compõem o imaginário, a memória de vocês. Eu lembro das aulas, né, que a gente estava tendo juntos. Então, de como que é da aula, eu lembro da nossa sala de aula, eu lembro do espaço da escola. Então, tudo isso são memórias individuais. Mas a gente tem também as memórias coletivas, ou seja, tudo aquilo que a gente socialmente entende e tem na nossa memória como parte de determinada cultura. A gente tem uma informação que ela ficou registrada e que ela de alguma forma compõe um imaginário que ele é coletivo. E é por isso que mesmo a gente não tendo vivido a antiguidade egípcia, a gente sabe que lá tiveram múmias. A gente sabe que aquele povo construiu pirâmides e que elas estão presentes até hoje lá no Egito. É por isso que a gente sabe que existiram faraós, porque faz parte desse imaginário coletivo, social. Beleza? Entendemos agora? Então, como a gente tem a permanência dessa memória sobre o Egito Antigo, a gente vai ter, então, por exemplo, processos que vão, de alguma forma, manter essa memória viva, que são exposições, são filmes construídos sobre o Egito Antigo. Então, a gente tem alguns filmes que falam, por exemplo, da Rainha Cleópatra. A gente vai ter... Ano passado, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu a exposição do Egito Antigo no CCBB. Vai aparecer em algum canto da tela uma foto minha na exposição. Como que a gente está lá, né? Quando a gente vai numa exposição, quando a gente vai ao museu, a gente está indo, então, a um espaço de construção
de memória, né? É isso que os museus são. Os museus são espaços também de construção dessa memória coletiva, onde a gente pode observar os hábitos, os costumes, através dos vestígios. Vamos lembrar as nossas aulas onde a gente falou sobre fontes históricas, né? Como que a gente, então, acessa, né, esses registros do Egito Antigo? A gente chega nesses registros através das escavações. Tinha uma parte da exposição, que vai aparecer também em algum canto da tela, né, que estava mostrando, estava recriando um cenário de escavação. Então, olha que interessante a gente pensar que, para a gente ter esse acesso ao Egito Antigo, a gente tem através das escavações nos sítios arqueológicos, que são feitas, como a gente já falou para vocês também em aula, através, então, de equipes, né, com trabalho de equipes multidisciplinares que vão ter historiadores, mas também arqueólogos que vão fazer o manuseio, que vão encontrar as peças para a gente depois trabalhar e identificar de qual período que aquela cerâmica corresponde, de qual momento da história do Egito ela está falando. Olha que interessante. Então, tudo isso é parte da nossa memória coletiva e que os historiadores vão transformar em conhecimento histórico. Beleza? Então, olha só, através do Egito a gente está fazendo um resgate de outras aulas que a gente já teve antes. Então, vamos começar então, já que eu falei que a gente ia começar sobre a cultura, vamos começar então a botar o pé na cultura do Egito. Então, a primeira característica que vai marcar essa cultura do Egito é a constituição da religião egípcia. Ou seja, e essa cultura, essa religião, ela era politeísta. Os egípcios, eles acreditavam, então, que o deus Horus, segundo a mitologia egípcia, que o deus Horus tinha sido o primeiro faraó do Egito, o primeiro governante que veio à terra e que liderou o Egito. E depois dele, os demais faraós seriam então governantes que foram eleitos por Deus, pelos deuses, né, para dar sequência, dar continuidade a essa estrutura política no Egito. Eu falei, lembra que a religião e a política, elas estavam de alguma forma entrelaçadas, imbricadas, e olha só, a gente está vendo isso no processo de construção desse sistema político. Então, vamos agora ao sistema político. Assim como a Mesopotâmia, o Egito vai constituir uma monarquia teocrática. Então, lembrando o que é uma monarquia teocrática? Uma monarquia teocrática é uma estrutura de política que vai ter a fusão entre o poder político e o poder religioso. Ou seja, os faraós do Egito, eles não são pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que qualquer um poderia ser, um de nós poderia ser. O faraó, ele é um eleito pelos deuses para governar. Por isso que ele vai ser, e por isso que a fonte do poder dele, ela é incontestável. Porque se você foi escolhido pelos deuses, como que nós, simples mortais, podemos contestar esse teu poder? Dito isso, a estrutura política do Egito, ela vai ser organizada de forma centralizada, ou seja, ela vai ter um centro de onde sai esse poder, e esse centro é justamente o faraó. Aí a gente vai fazer um parêntese aqui bem grande para entender uma coisa. O modelo de estrutura política do Egito, ele vai passar por transformações ao longo do período do Egito Antigo. E isso vai impactar justamente o poder do faraó. No Egito Antigo, o poder do faraó, ele vai ter 3 funções. Primeiro, chefe do exército e líder militar, ou seja, o exército vai ser uma instância coordenada pelo faraó. Segundo, ele é um líder religioso também, e ele é o líder político e administrativo do Egito. É nessa função aqui de líder administrativo e político que vai ter mais transformações ao longo do período do Egito na Antiguidade.
Então, presta atenção. Eu vou colocar também em algum canto da tela a linha do tempo do Egito Antigo. Essa linha do tempo, ela vai ser marcada, então, pelos 3 períodos do Egito Antigo, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, esse processo, ele vai passar por transformações, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora, isso vai ficar para a próxima videoaula, beleza? É só para a gente entender que o Egito também passou por transformações ao longo da sua história na antiguidade. Retomando, a gente estava falando sobre a política e uma das outras características gerais do Egito é a construção da economia. Essa economia egípcia, ela vai ser impactada por uma coisa que a gente já falou, que é a região onde o Egito está situado. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Egito, ele fica na África, no norte da África. E nessa região, essa região do norte da África que ele está, existe um rio muito importante, o Rio Nilo. E o Egito e o Rio Nilo estão situados na região do Crescente Fértil. Crescente Fértil que a gente falou sobre ele na aula de Mesopotâmia. Então, assim, esse Egito Antigo, essa região do Crescente Fértil, é uma região que vai possibilitar que os solos, né, sejam extremamente férteis em função da proximidade do rio. E essa proximidade com o rio vai tornar, então, o solo fértil, o que vai possibilitar o desenvolvimento da agricultura. A agricultura, então, vai ser a base da economia do Egito no período da antiguidade. Mas os egípcios também estabeleceram trocas e atividades comerciais. Apesar dela não ser a principal atividade econômica, também vão existir trocas comerciais. E os egípcios, por exemplo, eles vão estabelecer essas trocas também com outros povos da antiguidade, por exemplo, com os fenícios. Os egípcios, na antiguidade, eles vão produzir um material que é o papiro. Os papiros são os avós, bisavós do papel, né? E os egípcios, eles vão produzir os papiros, que são os papéis da antiguidade, onde vão ser produzidos os registros da antiguidade. Papiros esses que vão ser muito utilizados pelos gregos. É graças aos gregos que a gente vai ter muito documento escrito sobre a antiguidade e sobre os povos da antiguidade. E quem fazia a comercialização desses papiros egípcios para os gregos eram os fenícios. Então, olha só um dado interessante para a gente pensar a antiguidade. Ou seja, esses povos, eles estavam em conexão, eles estavam em diálogo no período da antiguidade. Não estava cada um vivendo o seu mundinho isolado. Esses povos estavam em conexão, em diálogo. Isso é muito importante para a gente ter ideia, porque muitas vezes a gente acha que essa ideia de construção de diálogo, de estabelecimento de trocas culturais é uma coisa recente que veio com a internet. Não. Esses povos lá na antiguidade, eles já estavam tendo as suas trocas, os seus diálogos com outras culturas, só que de outras formas. Beleza, gente? Dito isso, a gente vai passar então para a compreensão desse modelo de sociedade do Egito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a sociedade egípcia, ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, dentro dessa estrutura social, ela é composta por hierarquias, ou seja, cada camada da sociedade, ou seja, cada grupo social, ele tem uma função específica. E dentro dessa função, a gente vai ter, então, uma ideia de verticalização, ou seja, cada um tem uma função. E essa estrutura, ela é de alguma forma que
não exista mudança, né, dentro dessa sociedade. Tá aparecendo na tela para vocês a pirâmide social do Egito. Então, como que a gente entende melhor essa verticalização? É olhando para essa pirâmide. Olhando essa pirâmide, a gente vai perceber, então, por exemplo, que o faraó, ele está no topo, ou seja, o faraó é essa figura política, social, representante do Estado. Esse monarca, ele está no topo da pirâmide e abaixo do faraó estão os sacerdotes e os militares. E se a gente observar a base dessa pirâmide, quem está na base? São os escravos. Acima dos escravos, os camponeses. Então, assim, é toda uma estrutura que ela é feita para criar uma ideia muito definida de cada posição que cada grupo vai ter dentro dessa sociedade no Egito Antigo. Beleza? E para finalizar, a gente volta então para pensar a cultura do Egito, né? A gente já sabe que os egípcios eles eram politeístas e que eles cultuavam vários deuses. Só que os deuses do Egito, eles têm uma característica específica para a gente pensar e que marca muito eles. Eles são deuses híbridos, né? Muitos deuses do Egito vão ser deuses híbridos. Raquel, o que é isso de deus híbrido? Calma. Os deuses híbridos, então, são deuses que eles vão juntar na sua forma de representação características humanas e características animais. É por isso que a gente tem, quando a gente vê, né, a imagem dos deuses egípcios, alguns deuses que têm cabeça de bicho e corpo de humano. É isso que são deuses híbridos. Um dos deuses mais importantes e desse processo aí ligado, e é sobre ele que eu vou falar, porque são muitos deuses, gente, não tem como a gente ficar explicando todos os deuses do Egito. Eu acho que é uma coisa interessante que vale a pena vocês pesquisarem, porque a história da mitologia egípcia é super rica, então vale muita coisa a gente entender ela. É o deus que esses deuses eles estão ligados à mumificação. E tem um deus específico que ele está ligado a esse processo. Eu vou pegar a minha cola aqui, que é para eu não trocar o nome dele, que é o deus Anubis. Então, o deus Anubis, ele faz parte desse processo de mumificação. Então, calma, vamos voltar sobre a mumificação. Por que que então, no Egito, eles faziam múmias, né? Eles faziam múmias dos faraós, porque as múmias, elas estão ligadas diretamente com a crença na vida após a morte. A gente não, né? Os egípcios, eles criavam múmias, eles mumificavam os corpos, ou seja, as múmias, elas são uma forma de preservar o corpo para a vida após a morte, porque eles acreditavam que depois do período da morte existiria uma outra vida. E o deus Anubis, ele era o encarregado de levar o espírito, depois da morte, para um tribunal, o tribunal de Osíris, onde esse espírito seria julgado pela sua ação. E nesse tribunal, olha que coisa interessante, o coração desse espírito, ele era pesado. Ele era pesado, então, numa balança, de um lado o coração e do outro lado uma pena. E se o coração ele fosse mais leve que a pena, esse espírito então podia reencarnar. Olha só, agora você tem que ter sido um ser humano muito bacana para você conseguir reencarnar, né? E se você tivesse o coração mais pesado que a pena, você perdia o direito da reencarnação. Mas, Raquel, como assim eles eram mumificados e essas múmias elas iam para onde? Essas múmias ficavam guardadas nas pirâmides. Foram para isso que foram construídas as pirâmides do Egito, para guardar as múmias dos imperadores, né, dos faraós do Egito. Então, de novo, a ideia de interligação entre o poder religioso e o poder político presente, então, nessa dimensão simbólica da religião egípcia. Bem, gente, era isso que eu tinha programado para falar para vocês ao longo do vídeo.
Eu espero que essas ideias tenham ficado claras. A organização, então, dessa fusão entre o poder religioso com o poder político. A gente passou por esse vídeo também sobre a ideia de conheceu também, né, a base do sistema econômico e falamos também sobre o modelo de sociedade. É isso, eu espero que a gente tenha feito um vídeo melhor. Eu acho que ao longo desse processo, cada vídeo eles vão se aprimorando, eu vou desenvolver melhor essa habilidade, né, de youtuber barra blogueira. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Fiquem bem. Continuem em casa. Pensem que a gente tem um privilégio de poder estar em casa nesse momento. Muitas pessoas não têm, porque elas fazem parte de profissões essenciais que precisam estar trabalhando, como os médicos, os enfermeiros, os policiais que garantem as nossas seguranças, as pessoas que trabalham nos mercados e nas farmácias. Então, vamos ficar em casa que a gente está garantindo a nossa segurança, a segurança dos nossos familiares e também a da sociedade como um todo. Um grande beijo e tchau! Fiquem atentos à plataforma para acompanhar as atividades da semana. Tchau, tchau!